Bem-vindo ao Paycast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Paycast, o podcast da PayGo. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista e serei o seu host. Comigo aqui também está Cadu Fernandes, do time Masters, nosso co-host, ajudando a conduzir essa conversa aqui. E aí, Cadu, beleza? Opa, beleza, Rafa? Mais um podcast. Que bom hoje ter a participação aí de mais convidados e eu tenho certeza que esse tema é bem interessante para os desenvolvedores que estão nos ouvindo, hein? Com certeza, vai ser sensacional de novo. Hoje o tema é RH em uma fintech e dicas para desenvolvedores. Para falar sobre isso, eu apresento aqui os nossos convidados de hoje. Eu chamo a Paula Mainardi, profissional do RH da PayGo. E aí, Paula, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a esse podcast. Maravilha. Paula, fala um pouquinho de você, o que você faz hoje, conta um pouquinho sua história. Vamos lá. Bom, eu atuo no RH já há bastante tempo, então eu tenho 8 anos de carreira. Com fintech é uma relação mais recente, mas muito intensa. Então hoje eu atuo como business partner aqui na PayGo. O BP tem um papel bem generalista, então a gente atua com o atendimento dos nossos clientes internos, passando por todos os subprodutos de RH, recrutamento e seleção, desenvolvimento, engajamento e tudo que atende aí a experiência do colaborador. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa experiência que eu venho tendo dentro da fintech, mais especificamente no atendimento aí de tecnologia. Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vinda e também seja muito bem-vindo nosso outro convidado, John Calistro, líder no eMaster, apoiador, fundador e coordenador de comunidades de desenvolvedores de software e empreendedor. Ufa, muita coisa, hein, John? Fala um pouquinho de você aí, bem-vindo. Olá, tudo bem, Rafael? Oi, Paula, Cadu. Maravilha estar aqui com vocês. Isso mesmo, cara. Tô aí na pegada, desenvolvedor há 40 anos e já tive várias empresas e atuo muito com comunidades de desenvolvedores. Já fundei e sou coordenador de várias comunidades aqui no Brasil. O Paycast é um oferecimento do projeto PayGo Integra. Por isso, explica pra gente, Cadu, o que é o PayGo Integra? Opa, vamos lá. É um projeto bem legal, que é uma parceria da PayGo com a eMasters, com o objetivo de fomentar esses conteúdos técnicos voltados para os desenvolvedores. Então, vocês que estão ouvindo a gente, vocês podem acessar agora aí o dev.paygo.com.br. Lá vocês vão encontrar diversas orientações para integrações dos produtos, diversos artigos explicativos, tem vídeos, tem os links de acesso aí para o Slack, para o GitHub. Então, é um canal bem direcionado para que vocês possam ter esse contato aí com a PayGo. Tenho certeza que vocês vão curtir muito e vão poder ficar por dentro de todas as novidades que a PayGo está oferecendo. Maravilha. Vamos então para o nosso bate-papo? A gente começa falando sobre como que é por dentro do RH de uma fintech. Paula, pode contar para a gente um pouco aí da sua trajetória, mais um pouco, né? Já falou um pouquinho no começo, e com toda a sua bagagem profissional, você pode citar o que você considera que é mais específico, peculiar, digamos assim, em uma fintech, que talvez seja diferente em outros tipos de segmentos? Boa, vamos lá. Acho que a fintech traz aí como diferencial de mercado alguns pilares, né? Uma que ela oferece serviços 100% digitais e o grande foco na experiência do cliente. Acho que esses dois pilares são os principais que a gente encontra dentro de uma fintech. Num terceiro lugar, a gente pode destacar também o ambiente voltado para testagem. Então, a gente tem um ambiente criativo muito bem explorado, onde a gente está sempre orientado para o cliente final e como que a gente atende essa necessidade do cliente final. Então, aqui dentro a gente tem um ambiente acelerado, né? A gente está o tempo todo pensando como que a gente agrega valor nesse produto e nesse serviço que a gente está oferecendo e testando isso, né? Então, a fintech agrega muito inteligência artificial, dados, business intelligence, tudo isso, né, traduz para a gente um cenário bem favorável para a gente conquistar aí o nosso cliente final. Quando a gente pensa no time de tech, eles são aí o coração para que a gente consiga, de fato, promover a melhor experiência e entregar um serviço de qualidade para o nosso cliente. Ô, Paula, e você comentou que você é business partner, né, na PayGo, mas eu sei que existem diversas áreas, né, dentro do RH. Para quem está ouvindo a gente, que não conhece muito aí um pouco a questão do RH em si, como que é dividida essa área, você pode dizer para a gente quais são os setores que existem dentro do RH,
qual o setor também que você mais atua, apesar de você atender bastante o cliente interno aí, né? O que demanda mais da área de RH? Perfeito. Então, hoje, quando a gente pensa numa área de recursos humanos, as nossas grandes áreas de atendimento é a área de talent, onde a gente tem todo o processo de recrutamento, seleção e atração de novos candidatos. A gente tem uma área bem robusta de desenvolvimento. Então, dentro dessa área, a gente atravessa aí por temas como diversidade, engajamento, cultura, tudo isso está dentro do chapéu de desenvolvimento. E a gente também tem uma área bem fortalecida de performance, remuneração e benefícios, onde a gente tem aí uma atuação mais voltada para metas e resultados, a gente tem um olhar de performance, a gente também olha para a cultura, então a gente tem os atributos de cultura que fortalecem essa identidade da empresa e todo o nosso pacote de cargos e salários, então toda a nossa estratégia também de atração e retenção de colaboradores está dentro do pacote de remuneração. Acho que essas são as grandes áreas que a gente encontra dentro da área de recursos humanos, e são as áreas de maiores atendimentos aí para os nossos clientes internos. E aí, falando um pouquinho da minha atuação como BP, eu não tenho uma área exclusiva, né? Então, a minha atuação, ela é realmente uma atuação sistêmica. Então, hoje eu passo pela área de remuneração e benefícios, passo pela área de recrutamento e seleção, passo pela área de desenvolvimento, porque o papel do BP é ser uma ponte entre a necessidade do cliente interno e os recursos dentro da área de gente e gestão. Então, como que eu consigo atrelar a estratégia de pessoas, a necessidade do meu cliente e também a necessidade do negócio? Então, a BP está sempre muito próxima da estratégia do negócio, muito próxima dos líderes das áreas, para que a gente consiga fazer essa leitura e esse bom diagnóstico de necessidades. E hoje na PayGo, Paula, qual que é o formato de entrevista que vocês fazem para selecionar profissionais de tecnologia? Quais são as etapas normalmente? Pensando no processo de recrutamento e seleção, que é toda essa etapa de entrevistas, a gente tem algumas peculiaridades quando a gente olha o mundo tech. Então, a gente, sim, utiliza plataformas específicas para recrutar esses profissionais no mercado, mas em termos de processo de entrevista, a gente faz algo bem simples e rápido, assim como é proposta de toda a fintech. Então, hoje a gente tem uma profissional exclusiva para recrutar tecnologia, que é quem nós chamamos de Tech Recruiter. Ela faz todo esse processo de hunting no mercado, captura os melhores perfis e faz uma entrevista comportamental. Depois ele passa para uma entrevista técnica com o gestor direto dessa etapa. E quando a gente fala de cargos devs, né, os famosos desenvolvedores, a gente tem uma terceira etapa específica de um teste técnico em real time. Então, esses carinhas, esses devs, né, que também são chamados aí como mosca branca, eles passam por essa terceira etapa a mais, que é uma etapa mais técnica. Beleza, Paula. Então, realmente a gente percebeu que existem alguns artifícios aí que são mais específicos para fazer o recrutamento dessa galera mais técnica, né? Então, pelo que eu entendi, é um pouquinho diferente do que tem nas outras áreas da empresa, é isso aí? Isso mesmo. A gente tem essa diferenciação para os nossos devs, porque eles também são diferenciados em mercado, né? Então, a gente precisa trazer um processo que seja aderente para que eles vejam credibilidade e escolham a nossa empresa como a empresa que eles querem trabalhar. Boa. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte aí dos diferenciais, né, na contratação dos devs. Mas antes, então, vamos aproveitar que a gente já está entrando nesse tema e perguntar um pouquinho de mercado, né? Acho que até o John pode ajudar a gente nessa resposta agora, para entender um pouquinho mais aí do lado dos devs, tem muito a contribuir com a gente. Falando no formato de contratação, John, você acha que hoje isso é algo que pega para os candidatos dessa área? Você percebe que esses profissionais estão mais abertos a diferentes tipos de contrato, seja PJ, ou fazer um freela, ou talvez o regime CLT, né, que é o mais aceito aí nos outros segmentos, continua sendo também o mais aceito dentro da área de tecnologia para os devs. Como que você sente um pouco aí essa questão de contratação? Desenvolvedor não tem muito isso, tá? Eu vejo em outros setores que o pessoal é todo preocupado em CLT, uma coisa ou outra. Já na área de dev, não tem muito isso. Tem profissionais de desenvolvimento, pessoas desenvolvedoras, que preferem CLT, outras preferem CPJ, e tem também os freelas que têm aquela liberdade de trabalhar
quando quer e quando necessita. Tá? Desenvolvedor não tem muito disso, não. O que a gente vê muito hoje é que algumas empresas elas somente trabalham com PJ, outras somente trabalham com CLT. Então é mais da empresa oferecer um modo de contratação do que realmente para o desenvolvedor. Para o desenvolvedor é mais o projeto realmente, tem outras coisas que pesam mais. Entendi. Não é algo que é um critério para ele escolher uma vaga, é o conjunto, na verdade, né? É o conjunto normalmente. É claro que existem os desenvolvedores que, por um motivo ou outro, preferem um modo de contratação, outro modo de contratação, mas isso é pessoal do desenvolvedor. A maioria dos desenvolvedores que eu conheço, desenvolvedores mais sênior, pleno, eles não pensam muito sobre isso. Tá? Isso é somente mais uma coisa no processo para escolher para onde ele vai trabalhar e em qual projeto ele vai trabalhar. Boa, John. Acho que só complementando um pouco do que você trouxe, com a visão do que eu tenho acompanhado por aqui, né? Participando das entrevistas e ouvindo um pouco os devs. Não é crucial para eles, né, essa escolha se é CLT ou se é PJ, mas o que a gente tem escutado bastante é que eles gostam de trabalhar em projetos simultâneos e não ter uma certa exclusividade. E aí o contrato CLT, ele traz um pouco esse item, né, de ser exclusivo daquela empresa. E o PJ oferece um pouco mais de flexibilidade para o profissional neste sentido. Então, a gente também tem escutado isso por aqui. Apesar da PayGo trabalhar com contrato CLT, a gente escuta um pouco isso dos candidatos que a gente conversa. Então, acho que é também um desejo deles ter uma certa autonomia e flexibilidade nessa atuação, né? Participando de desafios diferentes. Excelente, Paulo, excelente. E quais as maiores dificuldades que você tem para contratar profissionais dessa área de TI atualmente? Boa, vamos lá, Rafa. Acho que um dos grandes dificultadores, e acho que não é exclusivo para PayGo, é mercado, que a gente tem uma grande concorrência, né? Então, hoje, todas as empresas de todos os setores estão ampliando a área de tecnologia, aumentando os seus serviços digitais, e cada vez mais esses candidatos, esses profissionais são solicitados. Então, a gente está com uma oferta muito grande de mercado e isso traz uma dificuldade na contratação, porque a gente precisa ser cada vez mais atraente, ter diferenciais em termos de desafio, cultura, proposta salarial, para conseguir realmente reter esses candidatos. E eu acho que um outro dificultador também é que muitas vezes a gente não encontra o candidato com a necessidade que a gente precisa, por ser muito específico, né? Então, exemplo, um desenvolvedor SAP, né? Quando a gente precisa de um profissional nesse nível e buscando uma maturidade maior e um nível sênior, especialista, a gente também tem dificuldade de encontrar esses profissionais no mercado. Né? A gente pode até encontrar, mas eles geralmente estão em outros lugares, né? Estão em outros projetos. E aí, para a gente trazer esses caras para PayGo é muito mais difícil, né? Eles também são superfaturados de alguma maneira no mercado. Então, acho que essas são as duas grandes dificuldades que a gente encontra atualmente. Sim, sim, e não é à toa, né, diante da tamanha dificuldade, né, dos requisitos necessários, não é à toa que há muitas vagas abertas em todo o mercado, né, para profissionais de TI, né? Por isso que eu queria perguntar para você também, Paula, quais os requisitos, os valores que são mais buscados pelos profissionais de RH nos desenvolvedores e profissionais de TI? Excelente. Acho que além desse hard skill, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui, e o John pode até trazer mais conteúdo do que eu, quando a gente olha para os soft skills, a gente busca pessoas, candidatos que sejam conectados, né, com a cultura, especificamente falando da PayGo. Então, é o que a gente chama de fit cultural. Então, hoje, não basta só o candidato ter todos os hard skills necessários se ele não tem ali o mínimo de soft skills e o mínimo de match com a cultura. E aí, quando a gente pensa em soft skills, são valores relacionados a relacionamento interpessoal, empatia,
comunicação. Acho que já passou da época que a gente entendia os profissionais de tecnologia como aqueles profissionais que só sabiam lidar com as máquinas, né? Acho que cada vez mais esses profissionais estão entendendo e se adaptando a outros ambientes e fazendo disso também algo positivo para a sua carreira. Então, se a gente fosse pensar em valores, sem dúvidas nenhumas, os soft skills que a gente busca são um pouco esses exemplos que eu trouxe, né? Pessoas que são movidas por gente, que se identificam com a nossa cultura, né? Que tem essa aceleração, essa vontade de entregar, essa paixão pelos projetos. Acho que isso são coisas muito importantes que têm a ver com os valores PayGo. Concordo plenamente com você, Paulo. E mais uma coisa, hein? Hard skill é fácil de aprender. O soft skill que é complicado. Então, realmente, você encontrar alguém que bate com os valores, alguém que sabe se comunicar, alguém que tem aquela empatia com os outros, essa é a parte difícil sempre. O hard skill, é tranquilo. Isso daí é só estudar um pouquinho que a gente consegue. Vai atrás, né? Ô, John, aproveitando, né, que você está complementando a resposta da Paula, ela comentou aí muito sobre o que a PayGo, né, as empresas aí buscam nos devs. Mas agora já do seu lado aí como um desenvolvedor, o que faz hoje aí que um dev troque seu atual emprego, que a maioria dos devs aí, né, tem ofertas, estão trabalhando, e aceitem um novo desafio? O que é mais valorizado aí por um dev numa empresa? Sei que pode ser uma pergunta talvez até um pouco pessoal, né? Mas eu acredito que tem algo aí que você consiga falar pra gente que chega num senso comum. Essa é uma resposta que eu vou dar do que eu tenho visto no mercado e do que eu penso particularmente a respeito, porque, como você mesmo disse, é muito pessoal. O que acontece hoje é que os desenvolvedores, eles são movidos por várias coisas para trocar. Enfim, cada desenvolvedor tem a sua história, tem o seu background, né? Tem a sua necessidade. Alguns são movidos única e exclusivamente por dinheiro, acontece. Outros vão um pouquinho além. Então, quando você pensa, vou aceitar ou não vou aceitar esse novo desafio? Várias coisas vêm à mente. A primeira delas é como é o tratamento dessa empresa com relação aos desenvolvedores, tá? Foi-se o tempo também, como a Paula mesmo citou agora há pouco, que o desenvolvedor era aquele cara que você via ele só ali na frente do computador, não interagia com ninguém, não conversava com ninguém. Esse é um tempo que já acabou, já. Eu estou nessa área de desenvolvimento há 40 anos. Quando eu comecei era assim, tá? O desenvolvedor era um bicho esquisito, que você podia colocar ele no... Lembra do IT Crowd, né? Da série. Você colocava o cara lá no basement, trancado numa salinha, e ele ia devolvendo o código para você. Esse tempo já era. Então, hoje, uma coisa que está fazendo com que muitos desenvolvedores troquem de empresa é como ele é tratado dentro da empresa. Tá? O desenvolvedor ou a empresa que trata a pessoa desenvolvedora como um asset, tá? E eu já ouvi muito isso. Não, o cara é só um asset. Qualquer coisa a gente pega outro. Tá? E essa visão de descarte que existia antigamente com questão a desenvolvedores era como se fosse o computador. O computador deu problema, eu pego um novo. E era mais ou menos assim com o desenvolvedor. Então hoje é muito visto isso. Cara, como eu vou ser valorizado dentro da empresa? O quanto eu vou estar dentro dessa empresa e vou conseguir seguir um processo dentro da empresa. Eu não estou falando só de carreira não, tá? Desenvolvedor é o cara, normalmente, a pessoa desenvolvedora, ela não pensa muito assim, eu vou galgar carreira dentro de uma empresa, vou sair de desenvolvedor para, sei lá, para um cargo de gerência, ou de administração, ou de chefia, tá? O desenvolvedor, alguns desenvolvedores, eles querem terminar a carreira dele, né? Partir para uma aposentadoria ou algo assim, dentro da área de desenvolvimento. Então não é isso que vai pegar o cara. Alguns sim, mas não a maioria. Tá? A maioria está realmente com essa valorização do desenvolvedor dentro do projeto. Hoje em dia, a Paula mesmo citou há pouco, o desenvolvedor ele é peça-chave dentro de qualquer empresa hoje em dia. Tudo é digital. Tudo, inclusive agora depois da pandemia, né? O digital é mais importante do que nunca. Então vamos lá. O que é atrativo? Tá? O que o desenvolvedor procura?
ele procura valorização. E também poder utilizar o conhecimento dele. Outro ponto muito importante, algumas empresas não deixam o desenvolvedor utilizar o conhecimento dele. Pode parecer estranho, mas o desenvolvedor é o cara que sabe o que deve ter no código, como escrever um código ou quais as ferramentas mais corretas para solucionar um determinado problema. O que eu tenho visto muito também, as empresas depois me perguntam, pô, John, mas por que eu não consigo contratar? E eu respondo para eles, é simples, você está pedindo para que um desenvolvedor aperte um parafuso com um alicate. Você não está deixando ele usar a ferramenta certa, você não está deixando ele usar a linguagem certa. Alguém, sabe lá quem, que não tem conhecimento de TI, está falando para ele, top-down, use isso e fique quieto. E o desenvolvedor não é um cara que fica quieto. O desenvolvedor é o cara que ele estuda o tempo todo, que ele está sempre procurando novas possibilidades de solucionar problemas, e quando a empresa dá para ele, vai e soluciona, veja o que é necessário para solucionar. Esse é o maior incentivo que o desenvolvedor tem para escolher qualquer tipo de projeto e qualquer empresa. Sensacional. O desenvolvedor se sente desafiado, né, John? Desafio, mas não só o desafio e a possibilidade de escolher como resolver esse desafio. Essa eu acho que é a parte que mais pega no desenvolvedor hoje em dia. Eu vou ter a possibilidade de escolher a ferramenta? Eu vou ter a possibilidade de participar da solução? Ou eu vou ser só o cara para martelar teclado? Sair um pouco do operacional e usar um pouco a mente ali, né? Como participação ativa dentro de uma empresa. Boa. E Paula, você tem algo a acrescentar que torna uma vaga mais atrativa para um profissional escolher ficar na Pegou? Como que é? Boa. Eu gostei muito do que o John falou, né? Sobre o desenvolvedor ser esse cara que pensa as possibilidades de solução. Quando a gente se depara aqui também com os nossos processos seletivos, né, para trazer novos desenvolvedores para a Paygo, a gente se depara muito com isso, né? Esse desejo de autonomia, de conseguir trazer essa criatividade para o projeto, né? De propor a solução de acordo com o seu conhecimento, porque ele tem esse conhecimento específico e ninguém mais ali na squad do produto tem aquele conhecimento, por isso ele está ali. Mas eu acho que outra coisa que a gente vem escutando bastante é o quanto que esses profissionais querem fazer a conexão de realização profissional com qualidade de vida. E o trabalho remoto cada vez mais vindo como algo que eles entendem que é quase que obrigatório ter para que eles escolham essa empresa para trabalhar. A gente também tem escutado muito isso, assim, tanto que a pandemia vem nos possibilitando contratar profissionais de outros estados, de outras cidades, né, e garantir a mesma qualidade na nossa entrega, nos nossos serviços, e profissionais que vestem a camisa aqui da Paygo, independente se estão no escritório ou não. Então, acho que essa flexibilidade de horário, esse movimento, isso também vem muito deles, assim, a gente escuta muito isso, não só dos desenvolvedores, mas eu acho que de todos os profissionais de TI, né, eu acho que essa demanda deles terem essa autonomia também do remoto, do fazer acontecer da sua forma, isso é muito característico desse profissional. Perfeito, Paula. E mais uma coisa, hein? Vocês estão contratando o pessoal aí, eu sei, de outras cidades, de outros estados. Cara, se você ficar só restrito a São Paulo, vai ficar muito complexo, porque eu conheço um pessoal que é espetacular de programação de norte a sul do país e eles não querem deixar a cidade do interior que eles moram, eles não querem deixar a família. De repente ele está ali cuidando da mãe numa cidade do Recife, lá no interior do Ceará, alguma coisa assim, e são excelentes profissionais. Então a Paula está corretíssima e as empresas têm que começar a enxergar o profissional de TI dessa forma. Ele é o cara que consegue resolver tendo um computador na mão, estando no Brasil, estando na Europa, estando num café, estando na casa dele, ele consegue entregar código, ele consegue fazer o trabalho. E John, só te complementando, porque eu gosto muito dessa temática, quando a gente também amplia o nosso olhar de contratação, expande as fronteiras, a gente também traz muito a diversidade para dentro de casa. Então, isso também é algo que
aumenta os resultados, favorece a sinergia, amplia os conhecimentos. Então, acho que a gente só tem a ganhar ampliando aí o nosso portfólio de contratação e a nossa visão. Excelente, é verdade. E falando um pouquinho mais então sobre o perfil comportamental dos devs e dos profissionais de TI em geral, a Paula até já adiantou um pouquinho sobre isso. A fama, né, é que o profissional de TI tem naturalmente, claro, um perfil mais técnico, né? E antigamente eram conhecidos como aqueles que preferiam lidar mais com as máquinas do que com as pessoas. Mas hoje em dia, vocês acham que isso tem mudado? Essa nova onda de trabalho remoto tem se intensificado? Qual que é o perfil mais valorizado no mercado, na opinião de vocês? Acho que assim, voltando um pouco até no que a gente já conversou aqui, né? A gente não acredita mais nesse tipo de profissional, né? Que só tem esse contato com a máquina e se exclui ali, né, do mundo real. E creio também que os profissionais começaram, de alguma maneira, a buscar esse desenvolvimento, né, nas soft skills, nas relações interpessoais, e pegando até um pouco o que o John falou em relação à carreira, né, que o desenvolvedor ele tem esse desejo de se aposentar desenvolvedor e não necessariamente se tornar um gestor de pessoas, migrar para uma carreira corporativa. Isso é um ponto muito bacana e muito específico. E a PayGo fez um trabalho muito bacana de perceber isso, né? Então, a gente construiu uma estrutura de carreira hoje aqui na PayGo, onde a gente tem uma estrutura enviesada para essa carreira especialista com mais degraus, né? Justamente para que esse profissional possa ter uma sensação de encarreiramento e de evolução muito maior do que se ele tivesse que paralisar, porque o próximo passo dele seria se tornar um gestor de pessoas, e esse não é o desejo de carreira dele. Então, acho que a gente também conseguir capturar um pouco essas nuances, esses diferenciais, sem segregar, né, e, na verdade, agregar novas formas de trilha de carreira para satisfazer os nossos profissionais internos, é também uma demanda que a empresa precisa colher, precisa perceber e precisa se colocar como protagonista nisso. E vejo a PayGo fazendo isso de uma maneira muito, muito importante e diferente do que eu vejo em outras empresas de mercado. E acho que isso traz um pouco, né, esse movimento do que a gente espera em relação aos perfis dos nossos profissionais. É claro que a gente espera esse desenvolvimento de soft skills, mas a gente também respeita esses desejos de carreira dos nossos profissionais. Nem todos os profissionais precisam se tornar gestores de pessoas, né? Então, acho que a gente conseguiu trazer essas possibilidades aqui dentro de casa e eu vejo que isso é um diferencial que os colaboradores enxergam na PayGo. Super. E tem um outro fator também, quando a gente fala de soft skill. Hoje em dia, a maioria das empresas estão entrando em processos de agilidade, né? Processos de agile. Então, você tem a daily, você tem o começo de sprint, você está sempre tendo que se comunicar com a sua equipe. Então, eu acho que o soft skill é muito mais do que somente se comunicar, mas também trabalhar na equipe, né? Hoje em dia, se você não trabalhar na equipe, do jeito que estão os softwares hoje em dia, que você tem que fazer ele em camadas, você tem a parte muito desacoplada do back-end com o front-end, com o banco de dados e tudo mais. Então, são várias squads trabalhando separadas e tendo que se comunicar para gerar um produto de qualidade para o seu cliente, né? Quando a gente fala de UI, UX, enfim, ele tem que saber se comunicar muito bem e trabalhar em time. Então, aquele desenvolvedor do passado que pegava uma pessoa e fazia um software do começo ao final, e que o software vinha também aquela demanda já pronta, ó, o software vai ser isso, vai terminar aqui, e você vai ficar 2 anos fazendo esse software e nada vai mudar, isso não existe mais, né? Hoje em dia o software ele muda diariamente. Então, a ideia de soft skill é muito mais essa parte de trabalhar em equipe. Eu acho que é o que o desenvolvedor hoje precisa ter mais em mente do que o próprio hard skill. Que o hard skill, como eu falei anteriormente, você aprende, tá? Mais facilmente do que a técnica de trabalhar em equipe, se comunicar. Enfim, são coisas bem mais complexas para gente que não é muito de humanas
é um pouco mais complexo essa parte. John, você falou de um ponto super importante, que é o formato de trabalho agile, né? Hoje os nossos desenvolvedores, eles fazem parte de uma squad, ou seja, uma equipe multidisciplinar, onde você vai ter ali diversas opiniões diferentes para a construção de um produto final e uma entrega de excelência para o cliente final. Então, sim, é exigido dele esse relacionamento constante. E um outro soft skill muito exigido, não só do dev, mas de todos os colaboradores, é a adaptabilidade, né? Como você falou, hoje as coisas mudam muito rápido, né? Então, não existe mais aquele pensamento de vou ficar trabalhando num projeto por 2 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, acho que a adaptabilidade também é uma das características que a gente busca muito. O profissional de TI, então, agora ele tem evoluído essa questão de relacionamento, né? Eu acho que, pelo que vocês falaram aí, a parte técnica já é o básico, aí o hard skill, mas a questão de, ainda que a distância exista e cada vez isso se intensifique, né, com a pandemia, com o trabalho remoto e tudo mais, o importante é que o relacionamento aumente. Então, esse soft skill aí que é bem buscado pelos RHs, pelo que eu vejo, que a gente pode até deixar de dica aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Então, assim, o mercado, a gente percebe que carece de profissionais capacitados na área de tecnologia. Como você falou aí no início do podcast, as empresas aí, constantes evoluções, aumentando a parte de digital, de tecnologia. Então, hoje em dia, a gente pode falar que o dev, esse profissional, pode até escolher onde ele quer trabalhar. E nesse caso, aí, pensando por esse lado, você acha que é um esforço a mais que o seu RH tem com essa turma? Tanto para retenção de talentos, aí o time que você tem aí dentro, quanto para seleção? Talvez, não sei, você acha que você precisa ser mais vendedora na vaga, você tem que fazer um marketing mais diferenciado no mercado do que uma vaga de uma outra área dentro da empresa? Como que você enxerga isso aí? Com toda certeza, assim, a sua leitura está muito alinhada ao momento atual do mercado. A gente está fazendo esses 2 trabalhos, né? Então, a gente está tendo um esforço maior para sermos atrativos no mercado. E como que a gente faz isso? É um reforço na nossa marca empregadora, né? Ter ali um discurso muito bem aprofundado sobre o que é PayGo, aonde ela quer chegar, quais são os desafios que ela apresenta. Acho que o John falou super bem, os devs são movidos a desafios, né? Então, você apresentar um desafio e você apresentar como que ele vai contribuir nesse desafio, acho que isso são as 2 coisas que a gente mais precisa trabalhar quando a gente está vendendo uma vaga, né? Então, sem dúvidas nenhuma, reforçar a marca empregadora e saber trazer muito bem desenhado esse desafio ao qual ele vai ser colocado. E quando a gente pensa em quem já está aqui com a gente dentro de casa, sim, né? A gente está sofrendo aí um assédio dos nossos profissionais no mercado. Novamente reforçando, o mercado de tech está muito aquecido, então a gente tem muita oferta e claramente aqui na PayGo a gente tem profissionais excelentes, a PayGo formou muitos profissionais em tecnologia, então a gente tem muitos profissionais que foram de fato formados aqui dentro e que o mercado, né, de alguma maneira vem querer capturar eles. Então a gente também tem um movimento muito forte aqui, né, de como que a gente reconhece os nossos colaboradores, como que a gente desenha um bom plano de carreira para eles, né, aonde que a gente oferece esse diferencial de cuidado, né? Acho que como o John falou, além do dev querer essa autonomia para propor as soluções e sentir um espaço criativo e aberto, eu sinto que cada vez mais os profissionais de tecnologia também querem sentir esse cuidado no sentido de carreira, de pessoas, né? Alguém que de fato ofereça para eles um coaching. Então, acho que isso também é um diferencial que a gente consegue oferecer aqui dentro da PayGo, com a liderança direta e também com o nosso time de gente de gestão, para que a gente retenha esses profissionais e não perca eles para o mercado. O LinkedIn da gente é uma coisa absurda, a quantidade de mensagens que chega diariamente, de tudo quanto é lugar, querendo te levar, não só Brasil, como exterior também. Então, começa a ficar difícil essa competição. E realmente o pessoal de RH ele tem que cortar um dobrado, né? Como a gente falava antigamente, eu sou das antigas, mas tem que cortar um dobrado. Você tem que ficar de olho ali e tentar realmente ser extremamente atrativo. A empresa tem que ser
modernizada, né? Algumas empresas não têm essa visão de, pô, vou deixar o desenvolvedor dar pitaco no que eu estou fazendo na área de business. Qual é? Só que esquece que o desenvolvedor, ele vem ali de um background, de repente, de mais 5 ou 6 empresas do passado dele, e que ele pode trazer uma diversidade ali de conhecimento muito grande que o pessoal, de repente, não valoriza. E as empresas que valorizam isso estão com os melhores profissionais de TI hoje, com certeza. Excelente, excelente. E pensando no futuro agora, né, o que vocês acham que vai ser mais demandado, vai ser preciso para os profissionais de TI, seja de nível técnico ou comportamental, né? Como que eles poderiam se capacitar, se desenvolver desde já para ter as skills necessárias para passar por esses processos, né, de contratação? Perfeito. Então, Rafael, o que acontece? Normalmente o profissional de TI ele fica meio preocupado com linguagens. Eu vejo muito o pessoal que começa, eu sou mentor de vários profissionais e várias empresas e startups, e uma das preocupações que eu vejo, principalmente quando eu estou trabalhando com universidades, o pessoal chega para mim e fala, e daí, qual linguagem eu estudo? Né? E a resposta é sempre a mesma, cara, estuda algoritmo, estuda a base, ok? E não se preocupe com o resto. Linguagem de programação, se você que está me ouvindo aí agora é estudante, alguma coisinha, ou está querendo entrar no mercado, linguagem de programação é importante, sim. É importante você dominar pelo menos uma linguagem. Mas entenda que quando você sabe um fluxo de uma linguagem, para você pular para outra linguagem e aprender uma segunda, uma terceira linguagem, é muito mais simples. Se você conhece algoritmo, se você conhece a base, e isso é muito mais tranquilo. Agora, você saber trabalhar em time, você saber técnicas agile, como eu disse, é um pouco mais complexo para desenvolvedores. Então é legal você estudar as duas coisas em paralelo e ter sempre em mente que se você souber uma linguagem de programação, JavaScript, por exemplo, você sabe muito bem JavaScript. Para você pular para um .NET, para você pular para um Node.js, para você pular para um Java ou qualquer outra linguagem, é muito mais simples de você fazer. Então, conheça muito a base, tenha sempre um nível técnico de base muito forte e o restante você estuda, que a gente já está acostumado a estudar o tempo todo mesmo. Então, é por aí que funciona. E aqui, depois o editor corta se for o caso. E aqui eu deixo uma dica também para RH. RH, se você está procurando alguém para programar numa linguagem X e está difícil de encontrar, você pode pegar alguém que trabalha com uma linguagem Y e pagar para ver, tá? O cara é muito bom numa linguagem, é muito bom na base, você pode pagar para ver, tá? Por um mês ou alguma coisa assim, para esse cara aprender uma linguagem nova e entrar no seu time produzindo. E não ter alguém que produz já no primeiro dia. Eu já falei isso para algumas empresas no passado, já conversei isso com algumas pessoas de RH no passado, que às vezes ficam meses procurando alguém para preencher uma vaga e de repente poderia pegar alguém numa outra linguagem, em 1, 2 meses esse cara já aprendeu e está produzindo, ao invés de ficar 4, 6 meses procurando alguém perfeito por uma vaga perfeita. Esse papel, John, que você está falando, é um papel super importante nosso aqui como BP, né? A gente faz esse acompanhamento junto com os líderes. Quanto tempo ele está com aquela vaga aberta, né? Como que estão fluindo os processos na área dele sem aquela vaga específica? E a gente faz exatamente essas provocações, né? Será que você precisa exatamente deste perfil? Será que a gente não consegue flexibilizar nada no perfil? Né? Porque assim, se a gente já está 4 meses, 5 meses rodando sem este perfil específico, eu entendo que o seu negócio está rodando, né? Então a gente pode flexibilizar de alguma maneira. E aí é isso. Vamos trazer uma pessoa que tenha, né, uma outra habilidade sem ser o Java, pode ser o Clojure. Beleza, vou trazer. Vamos ver como essa pessoa vai rodar aqui dentro, né? A gente tem também aqui dentro da Paygo, uma das coisas que a gente oferece como diferencial para o nosso time de tecnologia são as licenças da Alura, né? A Alura é uma plataforma super bacana.
Exatamente, assim, inclusive tem até uma trilha de RH ágil lá dentro, então acho que a Lura consegue abraçar aí, né, todas as áreas de negócio de uma empresa, trazendo o tom da tecnologia. Então, puxa, será que a gente não consegue aproveitar, né, trazer um cara de mercado que não tem exatamente aquela linguagem específica, mas aqui dentro de casa a gente forma esse cara, a gente forma esse profissional? Eu acho que cada vez mais a gente precisa, sim, ter esse olhar de educação também, sabe, John? Pensar menos em trazer pessoas prontas tecnicamente, pensar mais em trazer pessoas prontas no sentido comportamental, porque é muito mais difícil você dar essa liga de fit cultural do que você fazer com que uma pessoa aprenda um novo hard skill, uma nova técnica, uma nova ferramenta. Acho que só uma última dica, se vocês me permitem, em relação mais aqui, né, o que tange o meu domínio de conhecimento, que são os soft skills. Acho que o John falou super bem aí em relação à linguagem, né, como que esses profissionais conseguem se reciclar e pensar em ter um diferencial técnico, mas cada vez mais a gente realmente tem valorizado o modelo colaborativo de trabalho. Então, buscar realmente desenvolver esses skills relacionais, acho que é um ponto muito importante. E como é um ponto que foge um pouco da formação desses profissionais, pensando até mesmo em graduação, né, pouco se explora esse ponto da relação, acho que é algo que eles devem sim buscar por fora. Então, por exemplo, né, tem uma técnica que a gente fala bastante, que é a comunicação não violenta. Eu particularmente dou essa dica sempre, porque para mim a comunicação não violenta, ela é para a vida. Inclusive, tem vários webinars que a gente já fez a respeito desse assunto que eu já participei. Adoro esse assunto. Eu também sou apaixonada pela comunicação não violenta, então se eu puder deixar uma dica aqui, a gente tem vários TEDs com vários profissionais excelentes que falam sobre a comunicação não violenta, e a gente tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, que é aí um belíssimo introdutório para que a gente consiga melhorar e se desenvolver nesse quesito aí nas nossas relações. Boa, sensacional. Agora, pessoal, queria pedir para vocês dicas, né, para os devs se saírem bem numa entrevista de emprego, né, do ponto de vista da Paula, que é do RH, e do profissional, que é o John. Pode começar, Paula, por favor. Vamos lá. Acho que essas dicas, assim, eu não acredito muito em receita de bolo, sabe? O que eu acredito mesmo para uma entrevista, e aí puxa, aquelas dicas bem básicas, mas pesquise antes, né, sobre a empresa que você está indo. Então, entre no site, leia um pouco sobre propósito, valores, missão, visão, né, aonde essa empresa quer chegar, se você se conecta com essa empresa, para além da proposta salarial que você está recebendo. Então, eu particularmente daria essa dica, vá para uma entrevista já tendo ali, né, o mínimo de conhecimento sobre a empresa a qual você está participando do processo seletivo. Acho que isso demonstra também um certo interesse, né, assim, genuíno de que você está afim de entrar naquela vaga. E seja você. Eu particularmente acredito na sinceridade, num posicionamento verdadeiro, respeitoso. Então, as minhas dicas aqui são muito mais para você não se blindar e não buscar respostas prontas, respostas robóticas que você pesquisa no Google, né? Acho que busque falar da sua experiência de uma forma verdadeira, genuína, e faça esse dever de casa de ler aí sobre o lugar para onde você está se candidatando. Excelentes dicas. Eu só completaria com uma coisa. Não tenha medo de dizer eu não sei. Tá? Tudo que a Paula falou, na parte do genuíno, não tenha medo de dizer eu não sei. Você sabe fazer isso? Não sei. Tá? Estou disposto a aprender, aprendo rápido. Está aqui todo o meu background desses outros assuntos que eu também não sabia, aprendi, consigo fazer. Mas não tenha medo de dizer eu não sei. Não mintam.
Não diga que você sabe, a Paula citou agora há pouco Clojure, por exemplo, não fale que você sabe Clojure, não fale que você sabe Elixir, se você só fez, de repente, um workshop ou um Hello World da linguagem. Seja claro, olha, eu fiz um Hello World de Clojure, tá? Eu entendi mais ou menos como funciona, mas vou ser sincero, eu sou orientação a objeto, então para mim vai ser um pouquinho mais difícil de eu aprender essa linguagem, mas eu consigo aprender, eu sei a linguagem XYZ, então para mim e para esse paradigma não vai ser tão complexo e eu estou disposto a trabalhar para aprender essa linguagem ou algo parecido, tá? Então eu acho que é certo, Paula, porque não adianta falar que você sabe e depois você ir para uma entrevista técnica ou algo assim, e aí você gagueja e não adiantou nada. Você só tomou o tempo teu, da Paula e do profissional técnico que está conversando contigo. Perfeito, John. E eu acho que isso vale também, né, para tudo, para quando você está aqui num ambiente de trabalho, você recebe um desafio novo, teu líder te chama para conversar, fala, isso aqui faz, e você não sabe fazer, você dá aquela travada, né? É muito bom que você tenha esse espaço, né, essa segurança. A gente fala muito de ambiente seguro, quando a gente pensa em, posso trazer essa vulnerabilidade para o campo? Pode, traga, né? Isso é muito importante, isso vai fazer com que você tenha ajuda de pessoas que vão conseguir te alavancar e te evoluir, né? Não é feio, não é errado dizer que não sabe. Pelo contrário, é muito corajoso. E agora a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Eu quero pedir para os nossos entrevistados, para a Paula e para o John, darem dicas para a gente de conteúdo a quem está escutando a gente hoje aqui. Séries, livros, eventos, pode ser relacionado ao tema ou não. Vocês têm alguma coisa para compartilhar com a gente antes das nossas considerações finais? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um jabá pessoal, tá? Boa. Eu estou com um canal no YouTube, ele chama John Calistro, e esse canal é para ensinar é muita coisa, né? Eu já estou supervalorizando aqui. Mas a ideia é facilitar para os empreendedores que não têm perfil técnico a entender a parte técnica das startups, tá? Então eu estou procurando, de uma forma simples e direta, passar para os empreendedores como os desenvolvedores pensam, o que é a área de tecnologia e como algumas coisas de tecnologia funcionam, tá? Para que essa comunicação entre desenvolvedor e pessoal de business seja mais alinhada e mais tranquila. Além disso, tem vários webinars, pessoal. YouTube é maravilhoso, tem muitos webinars sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, bons ou ruins, tá? Aí depende de você e da sua palavrinha-chave no search encontrar as coisas boas, mas você tem muita informação boa por lá. Então, dá uma olhada nos webinars que estão acontecendo, tem um webinar diariamente para desenvolvedor, vai lá na minha live, vê o que está acontecendo, assista, você vai aprender muita coisa legal, tá bom? Muito bom, John. Então, vou pegar esse gancho, né, já que você fez um jabá aí, vou fazer também um pouquinho aqui para o grupo. O grupo Carbon Holding, onde a PayGo faz parte, e especificamente o C6 Bank, a gente tem um podcast disponível no Spotify chamado Carreira em Ação. Então, Reação em Carreira, Carreira em Ação, onde a gente tem 4 episódios que a gente fala de diversos temas aqui, de gestão de pessoas, de diversidade, a gente tem ali dicas de entrevista, a gente fala um pouco sobre isso também. Então, eu acho super bacana para quem quiser, de alguma maneira, escutar. Eu já falei um pouco da leitura que eu indico, né, que é o livro do Marshall, de Comunicação Não Violenta. E eu deixo também de dicas, assim como o John falou do webinar, o TED Talk, né? Acho que, não sei se vocês já ouviram falar nos TED Talks, mas a gente também consegue assistir via YouTube, e a gente tem TEDs de todos os assuntos imagináveis, né? É só a gente dar um Google que a gente vai ter a oportunidade de escutar diversos profissionais
do mundo todo, falando com propriedade dos assuntos. Então, eu também deixaria essa dica, né, de dar um Google aí nos TEDs, porque tem muita coisa boa, são rápidos, coisa de 15, 30 minutos, e você já sai aí com a cabeça, pelo menos, bastante reflexiva, assim, né, e isso abre bastante o teu leque. Perfeito, Paula. Só complementando aí do TED, eu achei que você ia falar do TED realmente. Dê uma olhada no aplicativo do TED, tá? TED, TEDx, né? Dê uma olhada no aplicativo. O aplicativo é muito legal porque você consegue falar, olha, eu quero TED de 5 minutos, eu quero TED de 10 minutos. E ele filtra para você assuntos específicos com tempo específico. Então você está lá esperando no dentista, por exemplo, você sabe que vai demorar uns 15, 20 minutos, você procura um TED específico, de um assunto específico de 10, 15 minutos, ou random, eu adoro randomizar no TED, é muito legal, parece umas coisas muito loucas, né, Paula? E aí você está ali no dentista, com 15 minutinhos de sobra, você coloca lá, eu quero um TED de 10 minutos. E ele te dá um TED de 10 minutos, você ouve em 10 minutos e ainda dá tempo suficiente e você não fica lendo aquelas revistas do século passado que estão ali disponíveis para você. Maravilha, maravilha, pessoal. Agora a gente chega nas considerações finais de cada um de vocês. Eu quero agradecer imensamente a Paula. Muito obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente aqui, Paula. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada pelo convite. Espero ter conseguido contribuir de maneira humilde aqui com alguns conhecimentos e algumas reflexões. E contem comigo para os próximos. Maravilha, maravilha. John, muito obrigado também, viu? Valeu por compartilhar conhecimento e pela participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, valeu mesmo, Paula. Foi um prazerzaço estar aqui compartilhando com você todos os conhecimentos e espero que o pessoal que está ouvindo consiga agregar alguma coisa boa nisso tudo e seguir aí cada vez com mais sucesso na carreira. Excelente, excelente. Cadu, valeu pela parceria, viu? Bom, também quero agradecer a todo mundo. Obrigado aí, pessoal. Contribuíram demais com o nosso podcast. Tenho certeza que o conteúdo está sensacional. E voltem mais vezes aí, tendo novas oportunidades. Com certeza vamos convidá-los. Esse foi o Paycast, um oferecimento de PayGo Integra. Basta acessar o dev.paygo.com.br. Lá tem artigos, podcasts e vagas. Nosso e-mail, dev@paygo.com.br. Obrigado, nossos convidados. Gratidão a você que acompanhou o nosso podcast. Tchau, pessoal!